Boa tarde a todos. Horário extraordinário aqui de live. Hoje a gente vai começar uma live com a Nádia Pategana para falar sobre perguntas e respostas para quem tem síndrome dos ovários policísticos e não sabe que pode mudar a sua vida com alimentação em jejum. Eu vou aceitar a Nádia. Está chegando. Enquanto isso, se vocês puderem me falar se vocês estão escutando direitinho, eu agradeço. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Nádia, tudo bem? Oi, Mayra, tudo ótimo. E aí? Tudo certo, eu estou conseguindo te ouvir super bem. Você está conseguindo ouvir minha voz? Super. Então tá bom, Nádia, bem-vinda de novo por aqui. Obrigada. E em primeiro lugar, eu queria te dar parabéns pelo lançamento oficial do livro. Obrigada. Desculpa, gente, está tremendo aqui que o meu tripé acabou de ir pelo espaço. Nádia, bem-vinda então. Me conte desse lançamento que aconteceu agora na pandemia. Deu uma atrapalhada nas coisas, né? No seu calendário, que você ia para Toronto, não ia? É isso. Então, eu no dia 8 de abril era suposto ter viajado de Portugal, de Lisboa, para Toronto, para o lançamento do nosso livro, que foi no dia 14 de abril. E ia fazer uma série de entrevistas na televisão, aquele mídia normal para lançamentos de livros, os programas da manhã, etc. Então, claro que isso tudo neste momento digamos que foi adiado, né? Porque não é que eu não vou a Toronto, não é que não vou fazer as entrevistas, mas neste momento o foco, especialmente na mídia sobre saúde, está completamente virado para o Covid-19. Portanto, não é um tema que, neste momento, para aquela audiência, não é que está a ver as notícias neste momento, é um tema importante, como sabe, mas não neste momento, não para esta audiência, não para aquilo que se está a passar neste momento. No entanto, para a nossa audiência aqui, tá ótimo. Porque essa... Pode falar. Desculpa. Era exatamente o que eu ia dizer. Não deixa de ser um tema extremamente importante para nós mulheres, para as mulheres com ovário policístico, para as mulheres com síndrome metabólico, para as mulheres com problemas reprodutivos. Não deixa de ser, aliás, o tema mais importante. Mesmo dentro de toda esta pandemia, nós não podemos esquecer do fator síndrome metabólico e o quanto isto é importante para a nossa saúde em geral e o quanto as pessoas estão mais expostas a maior risco, quanto mais obesas forem, mais diabetes e tudo mais, certo? Então, não deixa de ser um tema importante. Aliás, é um tema extremamente importante. E o ovário policístico não é nada além de que uma expressão do síndrome metabólico. Portanto, uma mulher com ovário policístico tem que se preocupar, tanto agora como sempre, mas mesmo neste momento. No entanto, estas entrevistas, por razões óbvias, foram adiadas. A minha viagem teve que ser cancelada. Foi exatamente 2 semanas antes disso que os voos começaram a ser cancelados. Então, aqui estou eu em Portugal, mas o livro, no entanto, foi lançado na mesma. Existe a versão, não sei como é que se diz em português, Audible. Audiolivro. E existe a versão... Exatamente, e existe a versão Kindle, não é? Portanto, a versão eletrónica. E algumas pessoas, só no norte da América, portanto, Canadá e Estados Unidos, já começaram a receber o livro em si através da Amazon Delivery, que, como sabem, não sei, no Brasil tem Amazon. Tá, e tá funcionando a todo vapor. Eu pedi um livro, chegou em 2 dias. Eles estão trabalhando direitinho aqui. Em Portugal, por exemplo, não existe Amazon. Eu faço várias encomendas da Amazon de Espanha e que funcionam muito bem. O nome do livro, só um minutinho, Nádia, estão perguntando aqui qual é o nome do livro. É PCOS Plan. Não existe em português nem em espanhol. Então você tem que digitar PCOS espaço Plan, P-L-A-N, para conseguir acessar. Dá para comprar pelo Kindle e é baixado na hora. E agora a Nádia vai começar a responder para a gente, porque esse assunto afeta todas as mulheres com síndrome metabólica. A gente sabe que síndrome metabólica é uma pandemia também, né? A gente sabe que esse problema afeta todas as civilizações, porque síndrome metabólica, se a gente puder resumir, é a doença da comida processada.
e comida processada tem em todos os países, em todas as culturas, e todas as mulheres que enfrentam esse problema da síndrome dos ovários policísticos, às vezes não tem nem o diagnóstico, elas só estão obesas e não sabem que estão sofrendo disso com ciclos irregulares. Então, Nádia, se você não se importar, eu vou começar a fazer umas perguntinhas sobre síndrome dos ovários que estão no seu livro, que inclusive eu queria te dar parabéns ao vivo, porque eu só te dei parabéns por escrito. Parabéns pelo livro, porque está super bem escrito, organizado, com o Dr. Fang junto, dando todo o suporte médico, está muito claro e acessível para a população que precisa ter um guia melhor, né? Para saber que síndrome dos ovários policísticos pode sim ser incrivelmente melhorada e revertida através de alimentação em jejum. Então, eu achei que vocês mandaram um recado de uma maneira elegante e acessível, que é mais importante ainda. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Monk fruit é um adoçante melhor para mulheres com síndrome dos ovários policísticos? Olha, o equivalente de monk fruit aqui no Brasil é o xilitol, é o monk fruit? olha, eu ia dizer, Maíra, eu ia dizer exatamente isso. Vamos substituir o monk fruit por qualquer outro adoçante, ok? O Certo. xilitol, o eritritol, o aspartame, Stevia. seja ele de fonte natural ou artificial. O foco aqui, e esta pergunta é excelente e é uma ótima primeira pergunta, porque o nosso livro e aquilo que eu faço profissionalmente e aquilo que a Maíra faz profissionalmente é ajudar as pessoas com síndrome metabólico. E a causa deste problema é o excesso de insulina, portanto, o excesso de produção de insulina, a hiperinsulinemia e a resistência a esta insulina. Portanto, tudo isto é um fator fisiológico causado por esta hormona. O ovário policístico, o diabetes, a obesidade, não é um problema calórico, nem um problema em si causado somente pelos carboidratos. Obviamente que nós todos sabemos que o excesso de carboidrato, especialmente comida processada, como a Maíra falou, é o que causa a maior produção de insulina, é o que piora este problema. Mas o problema em si, a raiz do problema, é este excesso de produção de insulina. Tudo o que tiver um sabor doce, qualquer adoçante, seja ele natural ou não, vai criar uma produção de insulina. Então, há muitas dietas, especialmente as dietas low carb, que focam, e especialmente os produtos comercializados para ser vendidos a pessoas que seguem as dietas low carb, que têm estes adoçantes, seja ele qual for, qualquer adoçante, não importa qual. Não há um que é melhor que o outro. Porque o problema aqui não é as calorias, não é se tem ou não carboidrato. Neste caso, é que existem vários alimentos ou produtos em si, naturais ou artificiais, que a função deles é aumentar a insulina. Por quê? Comercialmente, aumentar a insulina financeiramente é muito bom. Porque quanto mais... Dá prazer. Dá prazer e vontade. E dá... Como é que se diz cravings? Desejo. É desejo por comida, é vontade mesmo de comer. A vontade aumenta. Então, quanto mais tu comercializar produtos, sejam eles naturais ou artificiais, que aumentem a nossa produção de insulina, mais nós vamos querer consumir. Então, o problema dos adoçantes, sejam eles naturais ou não, é que eles produzem muita insulina. E o problema da mulher com ovário policístico não é somente que come muito carboidrato, ou que tem diabetes, ou que não tem diabetes. É que tem muita insulina. Então, o nosso objetivo aqui não é alimentar este desejo e esta vontade de comer doces. É matar esse desejo. E existem formas sem de alimentar fazer. a fera, né, Nádia? Como você Sem mesma alimentar disse a outro fera. dia. É isso. Sem alimentar a fera. Nós vamos tentar ou domesticar a fera ou matar a fera. Muito boa essa sua analogia. Então, espera só um pouquinho. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Você precisa seguir cetogênica para reverter a síndrome dos ovários policísticos? Essa é a única opção?
esta pergunta é uma ótima pergunta como sequência à primeira pergunta, ok? Mais uma vez, o problema principal da mulher com ovário policístico não é se ela consome muito ou pouco carboidrato, nem se consome muito ou pouca caloria. É, mais uma vez, a insulina. Então, se a alimentação for cetogênica, mas a mulher comer muitas vezes ao dia, ela vai aumentar a insulina todo dia. Portanto, aqui o fator principal será para sempre. E é por isso que faz sentido eu ter escrito este livro com o Dr. Jason Fung, que é o guru do jejum intermitente, não é? Porque o ponto principal aqui é sempre que a gente come, seja lá o que for, o tal adoçante, seja um alimento cetogênico, sempre que a gente come, nós produzimos insulina, esta hormona em resposta ao comer, ao sabor, ao paladar, ao processo alimentar, aos carboidratos. É uma resposta, ok? Normal, natural, sempre que a gente começa a comer. Seja pouco ou muito, porque às vezes as pessoas dizem, um pouco de leite no café. Não é a quantidade que importa, é a reação, é a resposta, ok? Então, a dieta cetogênica ajuda sim. E eu pessoalmente segui a dieta cetogênica para reverter na parte inicial durante muito tempo. Provavelmente 2 ou 3 anos eu segui a dieta cetogênica. Eu tentei não seguir a dieta cetogênica como todo mundo. Eu tentei dar todas as voltas que eu pudesse. Eu tentei a dieta paleo, eu tentei, bom, enfim, tudo e mais alguma coisa. Eu tentei a dieta vegan, tudo que eu pudesse eu tentei. Nossa. Porque a minha preferência difícil, era... né? Porque a minha preferência, como toda mulher com ovário policístico, é o carboidrato. Eu prefiro não comer, passar fome ou fazer jejum do que ficar sem comer carboidrato. É o que toda mulher diz. E eu digo, ótimo, então vamos começar pelo jejum. Exatamente. Vamos comer menos vezes refeições mais completas e mais satisfatórias. Agora, é verdade que para muitas mulheres não é possível reduzir a insulina se a mulher não reduzir a quantidade de carboidrato. E isto vai depender de muitos fatores. Depende de onde é que a pessoa está neste espectro, não é? Hoje em dia, eu consigo ter uma flexibilidade um pouco maior em termos da quantidade de carboidrato que eu consigo, mas com um limite, com um certo limite. Porque eu consigo perceber quando eu já passei o meu limite. Por quê? Porque se eu consumir carboidrato em excesso ou comida processada em excesso, eu não consigo parar de comer. Aí eu não consigo fazer o jejum. E eu, por natureza, hoje em dia, eu faço uma refeição diária. É a minha... Digamos que é a minha fase de manutenção. Já há algum tempo que eu faço uma refeição diária. Antes disso, durante muito tempo, eu fazia 2 refeições. O 16-8 ou o 18-6 e 2 refeições. Se eu não consigo parar de comer, ou se eu tenho desejos e vontade de comer entre essas 2 refeições, então eu tenho que ajustar a alimentação. Aí sim, a dieta cetogênica se torna importante. Para mim foi importante, porque todas as outras eu não conseguia parar de comer a toda hora. E não só, não conseguia saciar, querendo dizer que não ficava satisfeita com uma refeição e não fazia uma refeição completa. Eu ia comendo aos poucos. Isso nunca vai funcionar para reverter o ovário policístico. O ovário policístico depende de 2 fatores. Comer menos vezes, não é comer menos, não é a frequência nem as calorias, é comer menos vezes. Portanto, ter menos respostas de insulina ou insulinérgicas por dia. Menos picos. Isso. Bom, e essa é a segunda parte, menos picos. Portanto, é ter menos respostas e a segunda é não ter picos tão altos. Porque se o pico da insulina for muito alto, demora muito tempo a baixar. E se demora muito tempo a baixar, significa que a pessoa tem que fazer um jejum mais prolongado. Então, nós vamos encontrar... É muito importante esse pico aí, eu gosto de... Fica mais claro quando a gente fala assim que o pico, a altura do pico é se você está fazendo cetogênica, low carb ou high carb. Então, cetogênica você faz um pico baixinho, low carb você faz um pico um pouco maior e high carb você faz um pico na lua. E dependendo desse tamanho aí, você vai precisar de mais horas em jejum para conseguir abaixar de novo a sua insulina. Então, para uma mulher com ovário policístico, assim como quem tem síndrome metabólica, quem quer emagrecer, é fundamental que você enxergue os alimentos
como uma resposta hormonal. Então, o que você precisa entender? Lanchinho cetogênico, lanchinho low carb, ele tem um poder absurdo de atrasar o seu emagrecimento, a sua reversão do ovário policístico e da síndrome metabólica. Não é porque chama alimento cetogênico, que eu vivo recebendo essas perguntas. XYZ é cetogênico? É keto? Não é keto? Gente, não existe alimento cetogênico, porque tudo depende da dose. Eu sou anestesista, para mim é muito fácil enxergar tudo uma questão de dose. Você comeu um monte de vezes ao dia vários lanchinhos cetogênicos, a gente não come óleo puro, a gente não come gordura pura, a gente sempre come uma combinação entre gordura, carboidrato e proteína. Essa combinação a gente sempre desencadeia picos de insulina. Se você já tem resistência insulínica, ou seja, se você já é obeso ou pré-diabético, ou diabético, ou tem ovário policístico, tudo isso é manifestação de resistência insulínica. Então, a sua resposta vai ser mais exagerada do que de uma pessoa sensível à insulina. Então, o estrago de uma mulher com ovário policístico começar a comer um pão cheio de farinha é muito maior do que provavelmente o marido que está do lado e não entende por que ela tem uma resposta pior. Então, assim, tudo depende de onde você está. Então, o que a Nádia está falando aqui é essencial para que você entenda que não dá para ficar abusando de fazer picos de insulina várias vezes ao dia. Então, desculpa interromper, Nádia. Vamos continuar. Tá perfeito, é exatamente isso. Não importa o alimento. E aqui outro fator, Mayra, só um instante. Este fator do óleo puro, de beber um óleo puro ou uma colher de manteiga, há quem faça isso realmente para tentar enganar a fome e o estômago. Qual é o problema? Aí o problema não é a insulina. Mas a situação aí é que para quem está a tentar perder peso, o corpo tem que queimar todo esse óleo primeiro, antes de começar a queimar a sua gordura. Quando nós estamos a comer, durante a refeição, não tem problema algum adicionar o óleo e a manteiga, porque o corpo não está a queimar reservas quando está a comer. É impossível. Nós estamos a comer que é para ganhar força para fazer o jejum de novo. E ao fazer o jejum, é quando nós não estamos a comer, é quando essa insulina começa a baixar, é aí que a gente entra naquela fase de queimar a gordura que está armazenada. Enquanto você estiver a comer, não vai queimar a gordura, vai ter que aguentar um bom tempo. Quanto mais alta a insulina, mais tempo vai demorar para chegar àquele ponto de começar a queimar a gordura que já está armazenada. Exato, e aí é importante pensar assim, gente, o seu organismo, o seu corpo, o seu metabolismo, ele não diferencia entre gorduras. Para ele precisa de gordura. Qual é a gordura mais fácil de queimar? A que você acabou de adicionar no seu café. Então, existem estratégias, e isso eu e a Nádia já estamos acostumadas, né? Personalizado, existem estratégias que valem a pena a gente usar de acordo com um contexto personalizado. Às vezes vale a pena a gente adicionar uma gordura aí como estratégia temporária, a gente chama de rodinha de jejum, né, de apoio, para ficar mais fácil o progredir das horas. Agora, virar um hábito, adicionar gordura e achar que não está resolvendo, gente, seu corpo não está nem aí para você, ele quer queimar gordura com a insulina baixa. Se você adicionou no café, é muito mais fácil queimar o óleo de coco que você acabou de comer, facilmente absorvido, super disponível, triglicéridos facinho de quebrar, do que ir lá e acionar os seus estoques de gordura visceral armazenados, seja lá onde for. Então, Jaira, você quer um exemplo? Tipo o quê? Óleo de coco no café. Tem o Bulletproof Coffee, que virou moda das pessoas desavisadas tomarem Bulletproof o dia inteiro. Bulletproof é uma combinação entre manteiga e óleo de coco. Você mistura, vira uma pastinha de café, óleo de coco e manteiga. E aí, por exemplo, tem umas atrizes famosas aqui, Nádia, que tomam. Só que elas fazem jejum intermitente e elas tomam de pré-treino antes de fazer treinos pesados de musculação. Aí o que as pessoas fazem? Elas veem que a fulana de tal toma o Bulletproof, aí elas começam a tomar o Bulletproof o dia inteiro. Então, desde que você não seja desavisado, você precisa entender o que você está fazendo. Às vezes até faz sentido, mas se você está sem ajuda, querendo fazer de orelhada, não adicione óleo se você não sabe o que está fazendo, porque você vai estar prejudicando seu emagrecimento e a sua reversão de várias doenças metabólicas aí. Tá certo, aí está. É uma estratégia. Quando utilizada adequadamente,
pode ter algum benefício, mas é uma estratégia. Bom, enfim, a próxima pergunta. Então vamos lá, ó, próxima pergunta. Quais são os exercícios certos para mulheres com síndrome dos ovários policísticos? Olha, essa pergunta é importante estar aqui, porque nós temos como sabe, Mayra, temos uma parte do nosso livro que foca no exercício. Mas diferente daquilo que se possa pensar, ou que a mulher possa pensar, o capítulo que nós temos, até é mais que é um capítulo, sim, ou faz parte de um capítulo. Para falar do exercício, é para lembrar a mulher que o nosso foco é um e único, que é baixar a insulina. O exercício não reduz a insulina. Então, de forma alguma, eu estou a dizer que o exercício não é importante ou que o exercício não é benéfico. O exercício tem vários benefícios. Constrói músculo, faz bem à cabeça, faz bem ao sono, faz bem à alma. Mas o exercício físico não reduz a insulina. Logo, este não pode ser o foco da mulher com ovário policístico. E não existe um exercício mais adequado ou menos adequado para a mulher com ovário policístico. A mulher com ovário policístico deve fazer exercício, porque é um fator independente que vai ajudar a todo o corpo, incluindo a mente, corpo e espírito, ok? Mas o exercício não reduz a insulina, não diretamente. Então, o que é que reduz a insulina? O jejum intermitente e a dieta de comidas verdadeiras e low carb. Não podemos perder o foco, ok? De todas as perguntas que eu mais recebo, Mayra, são qual é o exercício? E acho que uma das perguntas que a Mayra vai fazer hoje é qual é o suplemento? Vamos a isso. Exatamente. Eu posso interromper antes só para completar do exercício, Nádia? Eu acho que é importante a gente entender que o que a Nádia está falando tudo é uma questão de prioridade. Se você quer resolver o seu problema metabólico, a sua doença metabólica, você precisa entender primeiro o que mais tem impacto. Então, o que é mais poderoso para emagrecer, para todo esse espectro de resistência insulínica, que é emagrecimento, melhorar a pressão alta, até reverter, diabetes tipo 2, pré-diabetes, ovário policístico, é tudo manifestação do mesmo problema, que é doença de resistência insulínica, hiperinsulinemia. O que você precisa entender? O que é mais importante de você abordar para de comer o tempo inteiro, para de comer de 3 em 3 horas e diminua a quantidade de carboidratos refinados, de comida processada. E aí, onde que entra o exercício? Se você está fazendo jejum, como que o exercício pode te ajudar? Ele pode ser coadjuvante. Ele tem um efeito muito legal de queimar mais rápido o seu estoque de glicogênio no seu fígado. Então, a gente só começa a queimar gordura depois que usou o estoque fácil armazenado de açúcar no seu fígado. Cada vez que a gente come bastante carboidrato, a gente enche o nosso fígado até a tampa de glicose guardada fácil, que chama glicogênio. Então, o que o exercício é interessante aí, se você quer fazer low carb, emagrecer, jejum intermitente? Toda vez que você gasta energia no exercício, você vai gastar como se fosse aquele Pac-Man comendo bolinha, você vai gastar o seu estoque de glicogênio no seu fígado. E qual é a vantagem disso? Quanto mais rápido você depletar esse estoque de açúcar no seu fígado, mais rápido você vai começar a queimar gordura. Então, pensar no exercício como caloria é uma perda de tempo. Você pode esquecer, porque esse ponto da Nádia e do Dr. Funk é importantíssimo. A gente tem que dar prioridade para o que é mais importante primeiro e depois a gente vai adicionando. E uma das vantagens de jejum intermitente, de tirar a comida processada, é que a sua disposição aumenta. Então, em termos de estratégia, começa mudando a sua dieta, espera as suas mitocôndrias, que são a fonte de energia de cada célula. Toda célula tem uma mitocôndriazinha que te dá energia. Elas ficam doentes na síndrome metabólica, no ovário policístico, e é por isso que você se sente tão cansado. Então, conforme você vai melhorando a capacidade da sua mitocôndria, isto é, parando de comer o tempo inteiro, sua mitocôndria funciona melhor, sobra energia e você vai querer fazer exercício. Então, não se preocupe agora com exercício. Se você ainda come
porcaria, comida processada de 3 em 3 horas, a gente precisa abordar o elefante na sala, o elefante na cozinha, né, Nádia? Então, assim, a prioridade tem que ser comida e jejum. Tem dois outros fatores para levar em conta, mais uma vez, com o exercício, que confunde muito as mulheres, especialmente quando estão a tentar fazer tudo ao mesmo tempo, sem estar preparada para isso. Porque aí a Maíra tem toda a razão. Com este aumento de energia, com a dieta cetogênica e o jejum intermitente, vai ser necessário fazer algum tipo de exercício para liberar toda esta energia. Mas, no início, tem dois fatores que nós temos que não podemos esquecer, já que estamos a falar do exercício. O exercício, assim como o jejum intermitente, desidratam. É necessário uma maior hidratação. Então, se vai juntar as duas coisas, tem que se informar acerca da hidratação adequada. A hidratação quer dizer água e quer dizer sais, tanto o sódio e o magnésio. A Lindy está perguntando aqui, o que fazer com as dores de cabeça no jejum longo. É isso, jejum longo sem repor sal e sem tomar mais água, você vai ter efeito colateral. Importantíssimo isso que a Nádia está falando, gente, porque jejum e low carb são diuréticos. Você tem que imaginar que o que você está fazendo é uma dieta diurética. Se você não repuser adequadamente líquidos e sal, não dá para se hidratar. Hidratar tem duas fases, eletrólito e água. Se você beber só água, você não vai segurar essa água, porque você precisa dos eletrólitos, do sal, para segurar essa água. Então, você precisa entender isso e lembrar que se você tiver de jejum com dor de cabeça, você precisa de sal. Ponto. E aí você aumenta o exercício aqui, tá? Por mais lenha na fogueira. Primeiro. Segundo, outro fator que vai confundir muito as mulheres a fazerem a dieta low carb, jejum intermitente e adicionam o exercício. Naturalmente, o seu consumo calórico vai aumentar. Você vai ter vontade de comer mais. Comer mais é diferente de comer mais vezes. O que é que isto significa? Que as suas refeições, naturalmente, com o aumento do exercício, vão aumentar em quantidade. Não em quantidade de vezes, mas em quantidade em cada refeição. Uma pessoa que não saiba e não entenda o efeito do jejum e o efeito do exercício em cima do jejum vai ficar muito confusa. Portanto, não estou de forma alguma a desencorajar o exercício, muito pelo contrário. Com o tempo e sabendo repor a hidratação, os sais, a água, sabendo aumentar adequadamente o consumo calórico. Porque é isso que a Mayra estava a dizer. O consumo calórico e aquilo que a gente queima a fazer exercício não está independente um do outro. Se a gente queima mais, vai consumir mais. Se queima menos, vai consumir menos. Então, exercício como um fator único para perder peso não funciona. E é muito difícil. Porque a pessoa faz mais exercício, cada vez come mais, ou tem mais vontade de comer, está constantemente a sentir fome. Se não souber conjugar estes dois fatores, ok? Perfeito, Nádia. Então vamos lá, próxima pergunta. Síndrome dos ovários policísticos pode ser revertido ou apenas colocado em remissão? Olha, vou usar a Mayra como um exemplo, como uma médica, não é? Uma mulher chega no seu consultório e ela quer o diagnóstico do ovário poliquístico. Muitas mulheres procuram o diagnóstico, porque ter um diagnóstico, por vezes, dá-nos um certo poder, um certo controle sobre a situação. Com certeza. Agora, para ter o diagnóstico do ovário poliquístico, é necessário ter 2 de 3 fatores, ok? Obesidade não é um deles e muitas outras coisas que nós achamos que está ligado e associado não faz parte do diagnóstico, do critério do diagnóstico. Qual é o critério para o diagnóstico? É expressão, hiperexpressão, portanto, das hormonas masculinas, os androgénios, expressão clínica. Pode não ter hormona masculina em excesso no sangue. O sangue pode estar normal, mas a expressão, e existem 2 fatores hormonais para que a mulher com ovário policístico tenha a expressão de excesso de hormona masculina, como, por exemplo, acne ou excesso de pelo na face,
perca de cabelo no crânio. Portanto, é uma expressão óbvia, nítida, porque é uma expressão masculina numa mulher. Ok? Existem várias expressões. Em casos extremos, a mulher pode ter uma voz voz mais masculina, pode ter um clitóris maior. Existem várias expressões excessivas e, dependendo do caso, que a mulher possa ter óbvias expressões masculinas, ok? Primeiro. O segundo é menstruação irregular ou menstruação, mas com falta de ovulação. E este é outro fator que muitas vezes confunde as mulheres. Passa batido. A mulher que diz, eu tenho a menstruação todos os meses. Pode ter a menstruação, mas não tem a ovulação. E isso tem a ver com a insulina. Se a insulina estiver muito elevada, dentro do ovário, o ovário tem estes ovinhos que não amadurecem. Ficam os ovinhos pequeninos, os folículos pequeninos que não fazem a ovulação. Portanto, não amadurecem o suficiente para ovular. Então, a mulher pode ter uma menstruação, mas sem ovulação, ok? Portanto, este é o segundo fator, que é uma menstruação sem ovulação. O terceiro diagnóstico é esses tais ovinhos que não amadurecem, parecem cistos dentro do ovário. E no ultrassom, ecografia, no Brasil diz ultrassom, né? Isso. No ultrassom vê-se claramente estes folículos, estes pequenos cistos que parecem um colar de pérolas, um fio de pérolas. E daí são os 3 critérios para o diagnóstico. Se a mulher tiver 2 destas 3, a mulher é diagnosticada com ovário policístico. O que é que acontece se a mulher começa a ovular? Se os cistos reduzem, se a mulher começa a ovular todos os meses, o que acontece é que dentro daquele ovário, estes foliculinhos estão a amadurecer e estão a sair. Deixa de haver aquele colar de pérolas, aqueles quistos que se vê no ultrassom. Portanto, a mulher deixa de ter os quistos, a mulher começa a ovular e a acne, por exemplo, desaparece. E o crescimento de cabelo masculino desaparece. A mulher deixa de ficar calva. Se os 3 diagnósticos desaparecem, será que uma doutora como a Maíra pode diagnosticar aquela pessoa como tendo ovário policístico? Então, aí a pessoa reverteu a doença desapareceu? Neste caso, sim, isto é um síndrome. É um síndrome que só pode ser identificado e diagnosticado se existirem estas 3 condições. Ou 2 É igual a destas síndrome 3. metabólica, pessoal. Por isso que existem médicos que não entendem o poder do jejum intermitente, nem do low carb, e falam que isso não existe. Eles nunca viram mesmo no próprio consultório, eles nunca tiveram a alegria de suspender as medicações antihipertensivas, porque o paciente não é mais hipertenso. Eles nunca suspenderam o uso de insulina porque o paciente não é mais diabético tipo 2. Eles não acreditam porque eles acham que não existe. E síndrome metabólica é isso, ela é tão reversível quanto ovários policísticos. Por quê? Porque quando a gente age na raiz do problema, que é a hiperinsulinemia, a gente consegue reverter e a pessoa consegue ter uma vida normal de volta só mudando os hábitos. Porque, mais uma vez, pessoal, os nossos hábitos alimentares de comer comida processada várias vezes por dia causam uma série de doenças modernas. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar lutando contra um monstro que é muito mais poderoso, inclusive, do que o coronavírus. Não é à toa que a gente está vendo tantas pessoas infectadas graves com obesidade como fator de base de gravidade mesmo. Então, a gente precisa realmente abordar a raiz do problema, para vocês verem a importância do que a gente está discutindo aqui. É tão poderoso mudar a sua alimentação e a quantidade de vezes que você come por dia que você consegue reverter uma série de síndromes. Então, a Nádia, ela resumiu muito bem aqui o capítulo do livro que ela está lançando agora. Esse livro foi super maravilhoso, Nádia, e esse capítulo do diagnóstico está muito fácil, muito acessível. Por quê, gente? Isso é um problema sério. Infelizmente, os pacientes precisam procurar ajuda em livros, porque não tem a quantidade de médicos suficiente que tem noção desse tipo de conteúdo, que domina esse conteúdo, para poder atender o número de pessoas acometidas por essa síndrome. Então, esse livro,
assim como os outros do Dr. Fung, eles fazem uma revolução na vida dos pacientes, porque infelizmente a gente não pode contar com médicos que entendam sobre isso o suficiente, a gente tem poucos. Então, Nádia, de novo, parabéns, esse capítulo ficou fantástico, super claro, super acessível para quem não tem um médico para conseguir apoiar nesse diagnóstico. E eu concordo com você, quando a gente entende e percebe que tem um diagnóstico, a gente percebe que tem o que fazer. Então, é diferente uma mulher que está obesa, com hiperandrogenemia, ela está com acne, está ficando calva, tem ciclos irregulares, não sabe o que fazer, ela acha que é tudo irreversível e que vai ter que lidar com isso para o resto da vida. E se ela descobrir que ela pode mudar a alimentação, tirar... Então, isso é outra coisa também. Durante essa pandemia que está afetando economicamente tantas pessoas, o que a gente está sugerindo aqui, pessoal, não é adicionar, você não vai gastar mais dinheiro com algo incrível e inacessível. A gente está propondo aqui que vocês tirem produtos processados cheios de açúcar e óleos ruins e que vocês passem as suas refeições, gente. O que a gente está sugerindo aqui não custa nada. E sim, você pode precisar de ajuda, mas saber a direção de onde você precisa ir já alivia bastante. Então, Nádia, eu vou continuar para a próxima. Estão perguntando aonde compra o livro. O pessoal tem que comprar pela Amazon, que entrega ou o livro, ou você pode baixar pelo Kindle. O Kindle é um aplicativo que dá para ter em qualquer celular e smartphone. Então, dá para ler até no seu celular o livro, só que você precisa falar inglês. E é por isso que eu quis fazer a live, porque, pelo menos para os brasileiros que não falam inglês, a gente está falando bastante do conteúdo do livro da Nádia, que está muito mais organizado na ordem do seu livro, né, Nádia? Mas então, vamos lá. Eu li sobre tantas dietas para síndrome dos ovários policísticos que agora não sei mais o que fazer, estou confuso. Então, vamos lá, Nádia. Olha, aqui nós estamos a resumir todas as questões que nós falámos até aqui. Surpreende-me que não falámos dos suplementos, não é? Mas a resposta para os suplementos é a mesma resposta que para o exercício. Não significa que não existem alguns suplementos que até podem ter algum benefício para a mulher com ovário policístico, mas não existe nenhum suplemento que vai reduzir a insulina ou que vai, digamos assim, reverter o efeito de comer de 3 em 3 horas e de comer comida processada, porque a resposta à insulina está lá. Até podem haver alguns suplementos e até medicamentos que baixam ligeiramente a glicose no sangue, mas não existe nenhum suplemento que vai baixar o efeito insulinémico que é produzido pelo simples acto de comer, ok? Então, vamos lembrar que podem existir 1000 suplementos por aí e eu sei que especialmente a mulher com ovário policístico toma uma série de suplementos. Eu própria tomei uma série de suplementos. Não existe nenhum suplemento, nem 10 juntos, que vão reverter esta condição, ok? Isto é importante. O foco, nós não podemos perder o foco. O nosso foco tem que estar na direção certa, que é reduzir a insulina através do jejum intermitente e da comida verdadeira, menos processada. Então, por que esta pessoa que fez esta pergunta de existem tantos livros sobre o ovário policístico? Este não é o primeiro livro sobre o ovário policístico. Não sou a primeira pessoa, ou médica, ou dietista, nutricionista a falar do ovário policístico. O problema é que a mensagem está muito confusa. Toma este suplemento, faz este exercício, come este carboidrato com glicemia mais baixa. Enfim, tudo e mais alguma coisa, menos o foco na causa do problema, que é a insulina. Este é o primeiro livro sobre o ovário policístico que fala sobre a resistência à insulina e como abordar este tema através da alimentação low carb com o jejum intermitente. Todos os outros livros, e eu aposto que todas as mulheres com ovário policístico já leram alguns livros, todos têm capítulos e capítulos e capítulos sobre o exercício e sobre os suplementos e por vezes falam da alimentação, sim, mas acabam por mandar uma série de mensagens confusas para a mulher com ovário policístico. Os poucos livros que recomendam low carb
dizem que a mulher com ovário policístico não deve nunca fazer jejum. Todos os que falam sobre o jejum dizem que a mulher, e eu ainda não vi nenhum outro que fala sobre o jejum, mas já ouvi pessoas a falarem sobre a importância do jejum, mas que a mulher com ovário policístico necessita de comer carboidrato. Então, as mensagens são confusas. Confusas, com certeza. E não só confusas, mas conflitantes. Conflitantes. Existe um conflito na mensagem. A mensagem tem que ser clara e direta. Se o problema é a insulina e a hiperinsulinemia e a resistência à insulina, então a solução é reduzir a insulina. E para reduzir a insulina, a combinação adequada entre o jejum intermitente, portanto, comer menos vezes e comer menos carboidratos e comidas processadas e comidas comercializadas, alimentos low carb, que existem muitos. Águas aromatizadas e fat bombs. Barrinhas. Tudo produtos de dieta low carb que são comercializadas para... tem produtos químicos próprios que aumentam a insulina. Então, embora são baixos em carboidrato, tem outros constituintes que fazem com que o corpo produza insulina. Para quê? Para que a mulher vá e compre mais e consuma mais. Qualquer alimento que a mulher tem vontade de comer a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, está a aumentar a insulina. Então, não pode haver este conflito. Ok? Temos que comer menos vezes alimentos mais completos, mais ricos, mais baixos em carboidrato, mais elevados em gordura natural e proteína adequada, ok? Perfeito, Nádia. Pessoal, eu queria só completar aqui. A gente não vai ficar falando de medicações aqui. Tem algumas medicações que são interessantes para usar como adjuvante na reversão da resistência insulínica, mas a gente não vai falar disso na live. E o que é importante tirar da mensagem que a Nádia acabou de falar é assim, pessoal. Tanta informação, hoje em dia a gente está afundando num mar de informações. Informação não resolve nada, porque vocês ficam sendo inundados por o médico falou isso, o outro falou aquilo. Você precisa dar um passo para trás e entender qual é o principal para você agir. Depois, se você tiver ajuda, é uma periferia. Então você tem alguns suplementos interessantes que podem te ajudar? Tem, mas isso daí é perfumaria, periferia. O problema, o cerne da questão, se você não abordar o cerne da questão, você vai estar jogando dinheiro no lixo. Dinheiro, tempo e frustração. E mais uma coisa importante, cada vez que a gente emagrece e retorna ao peso anterior, a gente faz o efeito sanfona e o nosso corpo tem uma memória. Então, quanto mais vezes você já emagreceu e voltou na sua vida, mais devagar vai ser a sua resposta. Então, que seja a última vez que você emagrece. Emagreça com qualidade, perca essa gordura visceral. Por que a gente mistura tanto de falar de reverter o PCOS com emagrecer? Existem mulheres magras que têm síndrome dos ovários policísticos. Mas a maioria tem... Pois é, a Nádia está aí. Eu tenho algumas pacientes também. Mas a maioria tem a síndrome metabólica, tem alguma coisa manifestada. E obesidade na cintura, medir a sua cintura é muito importante. Por quê? Porque a gordura visceral que está acumulada em volta dos seus órgãos abdominais, essa é a gordura inflamatória que te deixa mais doente e mais resistente à insulina. E a gente precisa entender que é um ciclo vicioso. Se você não parar de alimentar, de jogar gasolina na fogueira todos os dias de manhã, você não vai sair desse ciclo. E esse ciclo de hiperinsulinemia, ele está altamente relacionado à gordura no fígado. Por isso que tantas mulheres com ovário policístico têm gordura no fígado, tantas mulheres com síndrome metabólica têm gordura no fígado. A gente precisa emagrecer na cintura. E para emagrecer na cintura, pessoal, a gente precisa diminuir a insulina. E é o que a Nádia falou. Não adianta ficar se preocupando com 1000 informações confusas, suplemento para lá e para cá, porque esse pessoal não entendeu o que é agir no cerne da questão. Quando a gente age na raiz, tudo começa a melhorar indiretamente. Então é por isso que a gente começa a tratar um paciente com diabetes tipo 2, que ainda tem reserva no pâncreas, de repente ele perde gordura na cintura, ele melhora a pressão dele, ele para de precisar de medicação para pressão e ele para de precisar de insulina. Indiretamente tudo isso vai acontecendo porque ele cuidou do que é
exatamente o problema da questão. Se a gente ficar dando um remédio para cada sintoma, a gente está jogando a sujeira para debaixo do tapete e não está abordando o problema. Então, você está só mascarando, que é mais perigoso ainda. Então, tirar o poder de suplemento e medicação para atuar no que realmente importa, que é bem mais difícil, né, Nádia? Porque é questão de estilo de vida, apesar de ser mais difícil, o retorno é muito maior. Então, a gente precisa atuar no foco da questão. E o foco da questão é: pare de comer comida processada e pare de comer a cada 3 em 3 horas. Nádia, vou pedir para você falar o seu recado final sobre o seu livro, sobre o que você quiser, e contar para a gente de novo sobre esse livro, se você quiser falar mais alguma coisa, porque está na hora da gente se despedir. Obrigada, mais uma vez. Olha, uma coisa que nós não falamos hoje, talvez podemos até marcar uma outra live, depois de muitas pessoas já terem lido o livro e talvez terem algumas dúvidas. Mas um fator, Maíra, que você sabe que para mim é muito importante, é falar sobre a questão da fertilidade. Em específico, porque muita mulher com ovário policístico, a preocupação é engravidar. E aí, quando a mulher engravida, a mulher esquece o ovário policístico. E o problema da mulher com ovário policístico é que, embora tenha alguma dificuldade naturalmente, especialmente se tiver esta ovulação irregular, assim que a mulher consegue baixar um pouco a insulina, o ovário começa a ovular, por vezes muito rápido. E existem alguns tratamentos de fertilidade que funcionam muito bem com a mulher com ovário policístico. Em qualquer clínica de IVF, fertilização in vitro, está cheia de mulher com ovário policístico. Por volta de 80% das mulheres nas clínicas de fertilidade são mulheres com ovário policístico. E estas são as mulheres que têm o maior sucesso. Provavelmente 50% ou mais sucesso. O grande problema, e isto é uma coisa que hoje não vamos conseguir falar tanto sobre isto, mas falo bastante no livro sobre isto. A minha grande preocupação é que a mulher com ovário policístico não é infértil. A mulher com ovário policístico consegue engravidar e até bem rápido. Mas se não resolver a raiz do problema, se não reverter o ovário policístico, a mulher quando engravida com ovário policístico tem um maior risco de complicações na gravidez, pós-parto, e o bebê, o neném, a criança que nasce desta mulher com desculpa, tem um... Ixi, peraí que falhou um pouquinho. A criança que... Tá, que eu estou a ficar voltou. sem carga. Ele já avisou aqui. Por isso, tá, então tá bom. Tá no final mesmo. Então, a mulher com ovário policístico e o bebê, o neném, a criança dessa mulher vai ter o maior risco de mortalidade, portanto, doenças e até, por vezes, morte. Os abortos espontâneos na gravidez, a pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional, bebês que nascem muito grandes ou muito pequenos e crianças que desenvolvem síndrome metabólico na infância. Então, é muito importante a mulher com ovário policístico que a prioridade dela seja reverter o ovário policístico e não engravidar. Porque a gravidez há de vir, seja ela natural ou não. É bem fácil uma mulher com ovário policístico engravidar. Eu engravidei 2 vezes. É bem fácil manipular o sistema, mas é importante nós não passarmos por cima deste fator. Extremamente importante, tá? Perfeito, Nádia. Então, pessoal, isso é muito precioso. Eu fico feliz que a Nádia tenha tocado nesse assunto. É tão importante você abordar a causa, porque se você considerar que o seu problema é só engravidar, você vai conseguir engravidar, mas o problema vai continuar lá por anos. Ele pode ficar latente por anos ou ele pode se manifestar na sua gestação, prejudicando inclusive a saúde do bebê. Então a gente precisa abordar a causa, porque só assim você vai estar prevenindo uma série de doenças crônicas que são epidemia mundial de síndrome metabólica. Então, diabetes tipo 2, pressão alta, esteatose hepática, tem uma série de outras aí que a gente não vai falar agora, né, Nádia? Mas, assim, uma mensagem super importante. E é por isso que, mais uma vez, pessoal, essa live é muito preciosa, porque o livro ainda não está disponível em português. Se Deus quiser, vai logo, né, Nádia? Bom, pelo menos espanhol já nos prometeram. O português... Vou aqui achar uma editora, inclusive para quem está assistindo, quem tiver um contato, por favor, me passe, porque
A gente realmente tem, o Dr. Fung é super popular aqui no Brasil, super respeitado, e a maneira simples com a qual ele escreve e você junto, né? O povo brasileiro gosta muito da maneira com a qual o Dr. Fung explica as principais problemas de saúde que a gente tem que abordar, abordando a causa e não só ficar com a periferia, medicando os sintomas. Então, queria te agradecer de novo, Nádia. Muito obrigada por essa live e todo o sucesso do mundo para esse livro. E eu tenho certeza que vai ser um recorde de vendas na Amazon, porque vocês vão estar fazendo um grande serviço para todas essas pessoas que não têm médicos disponíveis e que precisam ser amparadas para transformar a saúde dessas mulheres e das futuras crianças que vão nascer, dessas mulheres que estão cuidando da causa e não só das periferias aí. Obrigada eu. Então tá bom, Nádia. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela participação.